existem traumas que nos acompanham por toda a vida, que podem gerar consequências psicológicas a longo ou a curto prazo. O P-Notícias de hoje entrevista a jornalista e escritora Agatha Santos, que se formou em jornalismo em 2016 aqui na Universidade Positivo e escreveu o livro O Clube Secreto da Dor, que conta a história de 4 mulheres que foram vítimas de abuso sexual na infância. A escritora conta como foi o processo de apuração até a publicação do livro. Acompanhe a entrevista. Foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Escrito em 2016, que é o que acabou resultando no Clube Secreto da Dor, que é um livro que conta a história de 4 mulheres, né, que foram vítimas de estupro durante a infância. Então, nasceu na faculdade, na Positivo. E como que foi para fazer a apuração das personagens? Como é que foi esse processo? Porque não é um tema fácil de se falar, não é um tema fácil de fazer com que as pessoas também se abram, porque é uma ferida ainda muito aberta, às vezes dói muito para falar. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa experiência. Então, o estupro, né, ele é um baita tabu ainda na sociedade, e ele é um tema que exige que o jornalista tenha uma postura bastante diferente, né? Então, eu não tinha como chegar para as fontes e falar, você foi estuprada e tudo mais. Não tem como fazer uma abordagem assim. Então, desde o começo do projeto, eu contei com muitas ajudas, assim, muito auxílio. E eu busquei grupos feministas na internet mesmo para falar sobre o meu trabalho e me colocar à disposição para ouvir relatos. Então, eu me coloquei à disposição para que as vítimas que quisessem falar sobre isso, anonimamente ou não, me procurassem. Então, foi um processo bem diferente de como funciona aí normalmente nas redações que a gente, que é jornalista, busca as fontes, né? Fiz com que elas me buscassem. Eu imagino que não deve ter sido fácil, nem para você, nem para as mulheres que relataram. Como é que você se sentiu escutando os relatos? Ah, foi muito difícil mesmo, assim, sabe? Eu lembro que assim que eu me coloquei à disposição, eu deixei meu e-mail lá, né, para as gurias poderem me enviar o relato, e eu comecei a receber muitos relatos, assim, rápido, sabe? Então, logo no início, eu nunca tinha trabalhado com isso, nem nada, não tive nenhuma preparação psicológica. Então, no começo, quando eu comecei a receber os relatos, foi extremamente difícil. Eu cheguei a ficar doente, assim, sabe? Eu comecei a faltar às aulas na universidade, porque era um relato mais perturbador que o outro, assim, coisas que, principalmente porque envolve criança, né? Mas assim, que eu lia e me embrulhava o estômago e eu chegava a vomitar. Então, o processo de fazer a entrevista foi bem difícil também. É claro que eu, como jornalista, sempre coloquei na minha cabeça que a dor de quem estava falando comigo era muito maior. Então, eu me segurava para não chorar na entrevista, nem fazer parecer, né, que o drama do jornalista por estar ouvindo aquilo pode ser maior do que a dor. Mas, de forma geral, foi bem doloroso esse processo de entrevistas. Eram entrevistas que duravam horas e horas e horas, né? Eram desabafos, elas mesmas tinham que mexer em coisas que talvez as pessoas nunca mais queiram falar sobre isso, porque é muito doloroso. Mas foi assim, sabe, um processo de confiança mesmo que eu tive que conquistar com as fontes para ter o melhor diálogo possível, né? Quando eu terminei as entrevistas, elas não duraram muito tempo, duraram acho que 5 meses, se eu não me engano. Mas eu estava bem quebrada, assim, sabe? Tanto é que quando eu concluí o TCC e tudo mais, eu deixei o livro de lado e falei, daqui a alguns anos eu mexo, porque eu mesma fiquei muito mal. Eu concluí esse livro em 2016, né, para o curso. E aí, como eu te contei, eu estava muito mal. Eu pensei assim, daqui a uns 10 anos, mais ou menos, eu publico. Eu vou deixar ele na gaveta, quero amadurecer mais como jornalista também. E, e ficou assim, sabe, engavetado por 3 anos. Até que no final do ano passado eu fui convidada pela Universidade de Tuiuti
para falar sobre o livro. E assim, muitas notícias vindo a respeito desse assunto, muitos casos ainda acontecendo. E daí, nesse momento, eu decidi que eu iria lutar por uma publicação. Eu não sei muito bem como é que funciona para os outros autores, mas para mim, assim, aconteceu que a primeira editora que eu mandei a proposta, que eu mandei o original, eles já toparam a publicação. E então foi assim, sabe? Eu poderia partir para um projeto independente, né? Fazer por conta própria e tudo mais. Mas além de eu ter uma vida extremamente corrida hoje, que eu me divido com trabalho, com freelancer, eu sou da militância também, eu tinha o desejo que esse livro chegasse ao maior número de pessoas possíveis. E fazendo isso, assim, independente, você não tem a distribuição que as editoras conseguem ter no mercado, né? De colocar nas melhores livrarias, sites e tudo mais. Então, o processo de publicação foi assim. O livro O Clube Secreto da Dor ainda está em pré-venda e você pode reservá-lo no link que está na descrição desse vídeo. O P-Notícias de hoje fica por aqui. Bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau!